Muito boa noite, esta é a grande entrevista da RTP. Teixeira dos Santos foi, em democracia, o homem que mais tempo ocupou o cargo de Ministro das Finanças. Ao todo, 5 anos, de 2005 a 2011. Um período com fases diferentes e que culminou com o pedido de ajuda externa no dia 6 de abril de 2011. Um acontecimento dramático que acabou por marcar a vida dos portugueses nos anos seguintes. Passados mais de 10 anos desse momento, Teixeira dos Santos está de regresso com este livro. Mudam-se os tempos, mantêm-se os desafios. Um olhar descritivo e analítico sobre a evolução da economia portuguesa nas últimas décadas e uma narração pormenorizada, eu diria que é uma espécie de memórias, sobre o seu próprio papel nos anos decisivos de 2008 a 2011. Teixeira dos Santos, muito obrigado por vir à grande entrevista e à RTP. Neste livro, o senhor é mais o professor universitário de macroeconomia ou o Ministro das Finanças que durante 5 anos esteve no centro do poder? Eu procurei ser mais o professor de economia. A minha formação de base é, de facto, de economia. Fui professor durante muitos anos. Investiguei e trabalhei muito nesta área. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso desligar de mim a experiência governativa que tive e, com certeza, que o meu olhar sobre a realidade portuguesa, e em particular sobre a realidade económica e financeira portuguesa, sendo um olhar de alguém que tem uma formação académica nessa área, mas é de alguém que também esteve no terreno e tem a perspectiva, eu diria, prática e das dificuldades práticas que muitas vezes nos são colocadas, principalmente no domínio da política. E o que é que o motivou a escrever este livro? Penso que é importante ficar registado um percurso da nossa economia nestas últimas décadas, que é um percurso que eu diria, por um lado, com aspectos bastante positivos e de progresso, mas, por outro lado, também insatisfatório, porque nós não fomos capazes de dar um grande salto em termos de aproximação dos nossos parceiros europeus. E penso que era importante fazer uma reflexão sobre isso, deixá-la por escrito, e também, particularmente relativamente aos anos difíceis que referiu há pouco, acho que muitas vezes perde-se os pormenores e a complexidade dos problemas com que nos confrontámos na altura, perde-se na espuma das notícias, e por isso pareceu-me por bem deixar um registro escrito do que é que se passou e dos problemas com que o país se confrontou. Este livro vai sair na próxima semana, vai ser apresentado na próxima semana, que coincide justamente com a campanha eleitoral que está em curso para as eleições do dia 30 de janeiro. O senhor tem assistido aos debates televisivos envolvendo os diferentes líderes partidários? Não tenho assistido muito. Vou lendo as notícias e os aspectos que são mais relevantes, mas não tenho propriamente sido um assíduo espectador dos debates. E quais são as suas principais dúvidas que tem para o dia 31 de janeiro, para o dia seguinte às eleições? A minha principal dúvida e preocupação tem a ver com a necessidade de o país enveredar por um caminho que enfrente de forma, eu diria, corajosa e muito determinada desafios estruturais que são desafios que têm a ver com debilidades que a economia portuguesa tem há décadas, e é isso que eu procuro realçar neste livro. Há problemas que têm vindo a condicionar o desempenho da nossa economia e problemas que não são de agora, não são de há uma década, são, eu diria, já problemas crónicos de várias décadas, que vêm já dos anos 50 e dos anos 60. Que, aliás, é sugerido pelo seu título. O seu título diz: mudam-se os tempos, como Camões, Exato. Mas não se mudam as vontades, porque mantêm-se os desafios. Mantêm-se os desafios, é verdade. E, do seu ponto de vista, chegou a alguma conclusão? Porque é que, na verdade, aliás, há uma referência que faz no livro, que é esta: nos anos 60, Portugal estava em 15º lugar, se olharmos para aqueles 15 países iniciais que fizeram parte do grupo
inicial da Comunidade Europeia, Portugal estaria no fim da tabela, para aí em 15º. 60 anos depois, estamos a chegar em 2020, Portugal está em 19º no grupo de países da zona euro. E, na verdade, esta comparação é muito impressionante. Como é que durante 60 anos Portugal não conseguiu, apesar de todas as modificações e apesar de todos os avanços que houve em vários domínios sociais, em termos económicos, não se aproximar e não ter um salto, como há pouco referiu, dos países mais desenvolvidos da União Europeia? Sim, de facto, esse diria que é o mote central do livro. É essa constatação que, olhando para um indicador que eu acho que é muito expressivo, que é o do rendimento per capita. É o dinheiro que as pessoas têm para viver, não é? Exato, é o dinheiro que as pessoas têm para viver, em média, e isso abstraindo de problemas que eu também aí refiro, de desigualdade e de pobreza com que o país se confronta. Mas, olhando para esse rendimento médio dos portugueses, nós ocupávamos a última posição há 60 anos e agora estamos em penúltimos. Portanto, era o que eu dizia há pouco. Apesar do progresso que houve, claramente, as condições de vida melhoraram muito nestas décadas em Portugal, mas, em termos relativos, nós continuamos atrás dos nossos parceiros europeus. A nossa recuperação não foi uma recuperação que eu possa dizer forte e suficientemente sólida para que Portugal atingisse não digo o topo, mas a média dos países da área do euro, onde nós estamos mais integrados. E da sua conclusão do estudo que fez para este livro e da sua função como professor universitário, como ministro que foi das Finanças durante 5 anos, quais são, de facto, na sua opinião, os grandes bloqueios que impedem que esse salto não aconteça? Há vários bloqueios, mas há um que é o principal, no meu entender, o qual é condicionado por uma série de fatores que provocam esse bloqueio principal, que tem a ver com a produtividade. Se nós formos analisar a evolução do tal rendimento per capita e constatamos essa evolução que estávamos em últimos, agora estamos em penúltimos, se olharmos para a evolução da produtividade em Portugal, nós estávamos em últimos e agora estamos em penúltimos. Há uma forte correlação entre a evolução dos rendimentos reais em Portugal e a evolução da produtividade na nossa economia. Na verdade, nos últimos anos, a produtividade tem também muito a ver com a qualidade dos recursos humanos. E nos últimos anos tem existido, e nas últimas décadas, desde o 25 de Abril, na verdade, tem existido uma grande... há muitos mais alunos a frequentarem o secundário, a universidade, o abandono escolar também tem diminuído, e apesar disso, a produtividade mantém-se baixa. Sim, a produtividade, conforme diz, e muito bem, no meu entender, porque é esse um aspecto que eu acho decisivo e central, eu diria, na melhoria da produtividade, é a melhoria das competências, das qualificações, dos recursos humanos, o chamado capital humano, a melhoria do capital humano. E Portugal, nestes últimos anos, fez um progresso notável, porque temos mais gente com o 12º ano, temos mais gente com graus de ensino superior, mas mesmo assim nós estamos atrás dos nossos parceiros europeus. Foi um esforço que nos permitiu recuperar muito o diferencial que existia, mas ainda não atingimos aquilo que são os valores médios de qualificações, de níveis de educação a nível europeu. Portanto, nós temos que continuar a apostar nesse esforço que já tem algumas décadas, que não é de agora, é um esforço que tem que continuar. E diria, tem que ser reforçado, porque o capital humano é fundamental para a melhoria da produtividade. Mas não só. Mas não é o único. Não é o único fator da produtividade, exato, não é? Exato. Sim, precisamos de mais investimento na economia. É uma economia permanentemente descapitalizada. A relação entre o capital e o trabalho é uma relação fundamental para a produtividade da economia. E Portugal tem uma relação capital-trabalho que é das mais baixas no contexto da área do euro.
E, portanto, não surpreende... Isso quer dizer, para os espectadores que nos estão a seguir, que as empresas não têm capital, não é? Não é capital no sentido financeiro. Aqui o capital é o capital no sentido físico. São as ferramentas, os instrumentos, os equipamentos, as instalações, os meios de produção, os fatores de produção. Exato, é esse fator de produção que é importantíssimo para, ao fim e ao cabo, alavancar o esforço do trabalho humano. Ora, Portugal tem, sob esse ponto de vista, um dos coeficientes, uma das relações mais baixas a nível europeu. Portanto, nós temos dos mais baixos níveis de capital humano a nível europeu. Temos uma relação capital-trabalho que é também das mais baixas. Não iríamos esperar que tivéssemos uma produtividade muito elevada neste contexto. Depois há fatores institucionais. A inovação, o progresso tecnológico, a boa organização das instituições, a boa gestão, a burocracia, o papel que o Estado desempenha na economia como facilitador ou como dificultador da iniciativa, o impacto que tudo isto tem nos incentivos para o trabalho, para o investimento, tudo isto são fatores também muito importantes para que possa haver o tal salto da produtividade e da melhoria dos rendimentos dos Fez referência ao papel do Estado. Qual, do seu ponto de vista, o Estado tem sido mais agilizador da economia ou mais um obstáculo, um dificultador, não sei se essa palavra existe, um obstáculo ao desenvolvimento? Porque há perspectivas diferentes sobre isto. Os liberais consideram que, de facto, o Estado tem sido um fator de bloqueio, o Estado e a burocracia do Estado, e há quem considere exatamente o contrário, não é? Que o Estado deve ser um motor para justamente a economia poder desenvolver-se. A visão e a perspectiva que eu tenho do que deva ser o papel do Estado não é o de ser ele o motor do crescimento e do desenvolvimento da economia. Eu acho que isso compete essencialmente à iniciativa privada. 85% do investimento que é feito no país é investimento privado. Portanto, o setor privado tem um papel decisivo e fundamental na atividade económica e no seu dinamismo. O Estado tem um papel muito importante noutros domínios, particularmente no domínio social. Há políticas públicas que eu considero que são muito importantes. A política da saúde, a política da educação, a proteção social, a justiça, a chamadas áreas de soberania, as funções de soberania, as chamadas funções... O papel do Estado aí é fundamental e precisamos de um bom Estado nessas áreas. E quando eu digo um bom Estado, tem que ser um Estado que defina bem qual é a dimensão destas políticas, quais são os recursos que necessita para manter estas políticas com qualidade e sustentáveis ao longo do tempo e que isso entre nas expectativas dos agentes económicos, para que quer as famílias, quer as empresas saibam com o que podem contar em termos dos recursos que o setor privado tem que afetar a estas políticas. E depois, há os aspectos que têm a ver com a regulamentação da atividade económica, com a resolução de conflitos, e aqui entramos em coisas como, por exemplo, o licenciamento, como a justiça, que são aspectos fundamentais. Podem dar celeridade ou maior lentidão aos processos da iniciativa privada. E criar um ambiente mais, eu diria, amigável e incentivador da iniciativa, ou, pelo contrário, pode criar entraves e prejudicar a iniciativa, que eu acho que é fundamental como motor da dinâmica económica. Outro elemento que o senhor considera fundamental para o progresso do país e para o aumento da produtividade é a solidez das contas públicas, que agora ultimamente se diz, ou se refere a isso como as contas certas. E a verdade é que ainda hoje nem todos os partidos veem como essencial a existência de um orçamento equilibrado em que aquilo que são as receitas do Estado corresponde às despesas do Estado. Porque é que, do seu ponto de vista, este equilíbrio é essencial e é mesmo uma condição do desenvolvimento?
Há pouco eu dizia que, para vencermos o desafio principal com que nos confrontamos, que é o desafio da produtividade, entre outras coisas, nós precisamos de mais investimento. O país, nestes últimos anos, tem investido, eu diria, que pouco mais que metade, em termos do PIB, do que aquilo que investia há 40 anos. O investe menos hoje do que há 40 anos. Exato. Há 40 anos, o investimento na nossa economia representava cerca de 30% a 32% do investimento PIB. Público. Não, o investimento total. O investimento total na economia. Hoje anda nos 18% do PIB. Portanto, pouco mais que metade daquilo que representava há 40 anos. Isto é preocupante. Tem a ver com a tal falta de capital para apoiar o trabalho desenvolvido. Ora, mas para investir mais é preciso que haja poupança. É uma coisa que nós aprendemos na economia, logo no princípio das primeiras lições que temos de economia, é de que não há investimento sem poupança. E para podermos investir mais, nós temos de ter poupança disponível para financiar o investimento. Ora, o déficit público representa o quê? Representa uma subtração que o Estado está a fazer da poupança para si próprio e que deixa de estar disponível para financiar o investimento público. Portanto, esse é um primeiro efeito que nós não podemos ignorar do déficit público, que é prejudicial para o investimento. Por outro lado, a existência de um déficit crónico que se repete ano após ano, como nós vivemos desde os anos 70 até muito recentemente, aumenta a dívida pública. E o aumento da dívida pública é um risco para a estabilidade financeira. E podemos viver isso, e podemos viver e constatar isso de forma muito, muito dura na crise financeira que tivemos há uma década, há 10, 12 anos. O manter as tais contas certas, esse equilíbrio das finanças públicas, é assegurar que o Estado não é um problema para a estabilidade financeira do país, e não sendo um problema para a estabilidade financeira do país, isso permite que o país desfrute de taxas de juro mais baixas, o que é bom para as decisões das famílias liberta dinheiro para outros e para outras e das empresas em termos do seu investimento. Na página 38 o senhor escreve isto: importa estabilizar o peso da despesa pública na economia. O aumento que ocorreu ao longo de décadas não pode continuar sob pena de asfixiar o crescimento económico, ora com aumento de impostos, ora com aumentos da dívida pública. No atual quadro do país, estamos em 2022, a despesa do Estado e os impostos pagos pelos contribuintes, na sua opinião, são ambos demasiado elevados? Nós estamos num valor, em termos de peso da receita e da despesa, estamos num valor abaixo, mas próximo da média da área do euro. Em termos de receita e despesa? Em termos de impostos pagos e da despesa do Estado? Eu acho que estamos num patamar que poderíamos considerar aceitável. A mim o que me preocupa mais tem vindo a ser a dinâmica que temos vindo a assistir ao longo dos anos de subida continuada deste peso. E por isso eu acho que a primeira prioridade, antes de pensarmos em reduzir, a primeira prioridade... É reduzir os impostos? Não, em reduzir o peso de tudo, dos impostos, da despesa, etc. Porque eu não concebo a redução do peso dos impostos se não houver a redução da despesa, porque senão temos aqui um desequilíbrio que obriga a endividamento com consequências negativas. Portanto, eu já não aponto para um objetivo de redução do peso. Vamos procurar estabilizar o peso da despesa e o peso da receita pública, mas, obviamente, devidamente balanceados. Portanto, não aumentemos mais. Na sua opinião, porque muitas vezes esta questão é referida, em Portugal paga-se demasiados impostos. Na sua opinião, isso neste momento não pode, do seu ponto de vista, não é assim? O valor dos impostos que os portugueses pagam, do seu ponto de vista, é aceitável? O peso dos nossos impostos diretos e indiretos e das contribuições para a segurança social, que no fundo
eu diria, o grosso da tributação sobre os rendimentos na nossa sociedade e sobre a despesa, está abaixo da média da área do euro. Portanto, nós não somos um país que, sob esse ponto de vista, estejamos a tributar em excesso. Agora, temos também que ter em linha de conta o tal rendimento médio per capita. É evidente que esta carga fiscal, que estando abaixo da média europeia, num país que está na cauda europeia em termos de níveis de rendimento, tem um ónus relativamente mais significativo. Portanto, e por isso mesmo eu acho que todo o esforço que seja possível fazer para aliviar essa carga fiscal, eu acho que será benéfico para as famílias e para as empresas. Mas eu não concebo uma possibilidade de redução dos impostos se nós não conseguirmos disciplinar a despesa. Primeiro, eu acho que há que disciplinar a despesa, mantê-la em níveis comportáveis e que, de forma a termos espaço para reduzir impostos. Agora, reduzir impostos para criarmos déficits e aumentar o endividamento, eu acho que isso não é salutar. É uma ilusão. É uma ilusão. Eu estava a ouvi-lo e a pensar se estaria aí, nas suas palavras, uma crítica do professor de macroeconomia Fernando Teixeira dos Santos ao ministro das Finanças, Fernando Teixeira dos Santos, quando para o Orçamento do Estado de 2009 propôs um aumento dos salários na administração pública de 2,9%, o que, de facto, é um aumento que tem uma carga estrutural forte, porque é um aumento relevante e é um aumento que fica, não é uma coisa temporária. Não lhe parece que de facto, esta decisão que foi tomada é uma das decisões que contribuem para que, de facto, a despesa estrutural permaneça longa e grande? Não, Vítor, acho que não. Acho que o problema que nós temos ao nível de despesa e de finanças públicas está longe de ser ou de ter a sua raiz nessa decisão. Essa é uma questão que já várias vezes me tem sido colocada e eu devo começar por dizer o seguinte. Eu soubesse na altura, em 2008, foi quando a decisão desse aumento foi decidida. Se eu soubesse em 2008 aquilo que vinha a saber no final de 2009, nunca teria tomado essa decisão. Mas a questão é que nós tomamos decisões em contextos em que temos que lidar com a informação que temos e com o que sabemos nessa altura. Em 2008 já havia o drama nos Estados Unidos da crise do subprime e o próprio Lehman Brothers caiu em setembro de 2008, justamente. Certo. Que eram sinais preocupantes, no fundo. Não, mas agora vamos contextualizar isto. Desde 2006, 2007 e em 2008, a atualização salarial na função pública foi muito baixa, ou inexistente, foi abaixo da inflação. Foi abaixo da inflação. Portanto, houve perda de salário. E, portanto, não foi fácil, obviamente, lidar com as organizações sindicais em conduzir uma política de rigor e, digamos, de imposição de perdas em termos reais dos seus salários durante esses anos, e isso porque estávamos confrontados com a necessidade de reduzir o déficit das contas públicas nessa altura, o que foi feito em 2007. Em 2008, já depois de termos reduzido o déficit público para um valor abaixo dos 3% em 2007... Superado o déficit excessivo. Exato. Em 2008, a atualização salarial foi de 2%, que correspondia à inflação prevista para 2008. Nós, no verão de 2000... Significava que o que ele está a dizer é que, na verdade, correspondia a um aumento de 0,8%. Não. O resto seria apanhado pela inflação. Não. Era um aumento de 2%. Se a inflação subia 2%, em termos reais, os salários mantinham-se. Não havia ganho, sim, em termos reais dos salários dos funcionários públicos. E a perda que tinham tido nos anos anteriores, mantinha-se essa perda. Em 2008, em meados de 2008, recordo que foi quando o preço do petróleo excedeu os $150 o barril.
em que as matérias-primas e os cereais nos mercados internacionais aumentaram. A inflação em Portugal atingiu os 3% e não os 2% que se previa. Ora, a previsão de inflação para 2009 do Banco de Portugal, nessa altura, era de uma inflação de 2,5% em 2009. Os sindicatos pediam negociações intercalares de salários porque a inflação era superior ao aumento salarial que era suposto estar alinhado pela inflação. E eu recusei-me a fazer negociações intercalares e, na altura, afirmei, no momento próprio, sentar-nos à mesa e vamos negociar os salários para 2009. E é neste contexto que surge esta proposta surge este aumento de 2,9%, quando se esperava que a inflação ia ser de 2,5% no ano a seguir. A propósito disso, o senhor diz, já fez referência, em 2007 há um crescimento, o PIB cresce para, julgo que, 2,5%, o déficit ficou nos 2,6% e a dívida pública caiu um ponto percentual. E em 2008 temos o início desta crise internacional que depois vai chegar a Portugal com grande intensidade em 2010 e 2011. O senhor faz aqui no livro uma referência ao mito de Sísifo, não é? Que é aquela lógica de que há um esforço, quando se chega ao topo desse esforço, a pedra cai e o esforço tem que recomeçar. Acha que é uma maldição na economia portuguesa que, de facto, contribui para que nós estejamos sempre numa situação periclitante? Eu recordo que no livro eu não afirmo que é uma maldição, eu ponho uma interrogação. Será que depois de, por várias vezes, nós termos conseguido corrigir as contas públicas, recuperar o crescimento, o que tem acontecido é que depois, a seguir, vem aí uma crise, há um agravamento da situação das contas públicas. É uma coisa que se verificou agora em 2019, 2020, com a pandemia. E nós, em 2019... a economia cresceu a bom ritmo. E houve o déficit zero? Desde 2013, 2014, começámos um período de recuperação do crescimento que se estendeu até 2019. As contas públicas melhoraram e atingimos um ligeiro excedente de 0,1% do PIB em 2019. Parecia que, de facto, estávamos a conseguir levar a pedra ao cimo do monte e de repente, veio uma pandemia e voltamos à estaca zero, não é? Portanto, daí eu ter-me recordado deste mito do Sísifo, em que os deuses o condenaram a arrastar uma pedra até ao cimo do monte e sempre que chegava lá acima, a pedra que rolava pelo monte abaixo, ele tinha que recomeçar. Não é? Eu quero agora colocar uma questão que tem a ver com o seguinte. Há pessoas que consideram que, de facto, desde que Portugal entrou no euro, há observadores que consideram isso, a economia portuguesa nunca mais progrediu. E, de facto, se nós olharmos para os números que o senhor apresenta aqui, também são muito impressionantes. Eu vou só referi-los por década a década. Entre 86 e 98, 86 é o primeiro ano em que Portugal está na União Europeia, o crescimento, em média, em Portugal foi de 4,1% ao ano, nestes 10 anos. Entre 99 e 2007, já estamos no euro, o crescimento passou para 1,8%. E de 2008 a 2019 caiu para 0,4%. Estes números são trágicos. E como é que isto se explica? Quer dizer, não foi só, mas a entrada no euro acabou no médio prazo por ser trágica para as possibilidades de crescimento de Portugal? Eu não diria tanto, eu não diria que é a entrada do euro que provoca isto. Que provoca isto. Aliás, a China também entrou na OMC, os seus produtos também passaram a ser vendidos na Europa. Há mudanças. Houve o alargamento a leste, portanto, há um conjunto há mudanças a nível internacional e convém também salientar, aliás, eu também refiro isso no livro, que esta questão da queda do crescimento não é uma questão portuguesa. As várias economias, principalmente as economias ocidentais, e incluindo os próprios Estados Unidos, nós podemos ver que ao longo destas décadas as suas taxas médias de crescimento ao ano têm vindo a diminuir. Isto tem a ver com problemas relacionados com a dinâmica demográfica e com
ao fim e ao cabo, os fatores de crescimento, Tu não acha, o impacto do progresso que a questão do tecnológico. euro tenha sido decisiva para isso? A questão do euro Tirou a Portugal a possibilidade de fazer aquelas... não é o euro em si que travou o crescimento em Portugal. O que eu acho que não facilitou um melhor crescimento em Portugal foi a incapacidade que houve claramente de perceber o que é que o euro representava em termos de mudanças estruturais na nossa economia. Ninguém percebeu. Porque há aqui questões que têm a ver com o seguinte. Nós somos uma economia aberta. A competitividade externa da nossa economia é muito importante. E nós nunca conseguimos ter uma evolução da produtividade que nos permitisse ser competitivos externamente, a não ser através da desvalorização da moeda. E nós mantivemos um posicionamento externo no nosso comércio externo, na nossa exportação, graças à desvalorização da moeda. Quando o euro é introduzido... Esse instrumento desaparece. Esse instrumento desaparece. Portanto, qual é que tem que ser a solução? E aqui caímos novamente na produtividade. A forma de nós mantermos a nossa posição competitiva no exterior não pôde ser mais a desvalorização do câmbio, teve que ser a melhoria da produtividade. E isso não aconteceu? Nós não fizemos as mudanças necessárias para que a produtividade aumentasse e mantivesse uma posição competitiva. Estes números do crescimento que são muito impressionantes, na verdade, sobretudo quando fazemos uma comparação no longo prazo. Vamos à parte que tem a ver com a crise financeira começa internacional, começou na América em 2008, mas depois chega à Europa um pouco mais tarde e depois a Portugal com grande intensidade em 2010, 2011. O senhor já deu várias entrevistas sobre esse tema e agora decidiu escrever com bastante detalhe o que é que se passou nesses anos. Sendo que é interessante porque o senhor era uma figura crucial nesse período, porque era Ministro de Estado e das Finanças. O senhor, na altura, tinha noção de que aquele momento que se estavam a viver era um momento que tinha uma carga histórica e o senhor tinha um papel histórico nesses momentos? Tinha essa percepção não foi instantânea. A crise foi um processo relativamente longo e quando ela começou, eu diria que a generalidade dos analistas, quer políticos, quer não, estava longe de imaginar o que é que aí vinha. E só com a falência do Lehman Brothers, isto quase um ano depois do subprime ter acontecido, só com a falência do Lehman Brothers é que de facto se veio a perceber a gravidade e a extensão da crise no sistema financeiro internacional. E a partir dessa altura, a nível europeu, acho que não houve a capacidade, de facto, de perceber a gravidade de tudo isto e da necessidade de uma resposta europeia conjunta, aquilo que hoje se diz uma bazuca. Nessa altura, com o agravamento, eu diria, brusco da crise, era necessária uma resposta forte a nível europeu. Como aquela que aconteceu agora, para responder à pandemia. Exato. Mas nessa altura ainda não era possível fazer aqueles empréstimos comunitários. Mas nessa altura, nós agora com a pandemia temos unidades de saúde, temos serviços de urgências e de cuidados intensivos. Nós nessa altura da crise financeira na Europa não havia urgência europeia, nem havia unidade de cuidados intensivos a nível europeu. Porque a crise também era assimétrica, nem todos os países sofriam essa crise da mesma forma, não é? Não, exato. Os países sofreram de forma diferente. Usando a linguagem agora que está a ser usada nos termos da pandemia, havia diferentes comorbilidades nos vários países. Havia países que estavam mais robustos, outros estavam mais frágeis. E os países mais frágeis
entre os quais Portugal, pelas razões que eu procuro explicar, por razões que são históricas, de deficiências, de debilidades estruturais que têm afetado a nossa economia há décadas, Portugal estava relativamente debilitado. E, portanto, quando a crise cai sobre nós ressentimos-nos de forma bem mais acentuada não foi apenas que uma outros gripe. países. Não foi, mas o Teixeira dos Santos decide escrever isto com este detalhe porque acha que ficou uma questão da sua própria reputação, ficou em alguma sombra sobre ela, que ainda permanece ao fim deste tempo? Porque uma questão é um aspecto é o lado europeu, como é que a resposta europeia foi feita. Mas, por outro lado, há os governos nacionais e os primeiros-ministros e os ministros das Finanças, desde logo, e os ministros dos estrangeiros, etc., todo o governo. E a questão é saber até que ponto é que é talvez fácil dizer a União Europeia não respondeu como respondeu agora. E os governos nacionais reagiram da melhor forma que deviam ter reagido? Eu reconheço no livro. Eu aqui no... E essa dúvida ainda permanece e leva-o a ter esta explicação. Há aqui um subtítulo no livro que eu chamo a resposta falhada à crise, sem dúvida. Eu reconheço que a nossa resposta foi insuficiente. Não foi capaz de convencer os mercados que... E qual foi o principal problema dessa resposta? Eu creio que foi um problema de credibilidade externa. Portugal foi o primeiro país que foi sujeito a um procedimento dos déficits excessivos. E foi sujeito 2 vezes. E depois foi sujeito em 2005. E apesar da melhoria que ocorreu em 2007, que já aqui foi referida, quando a crise surge e tem o impacto que teve nas contas públicas, os mercados tiveram muitas dúvidas quanto à capacidade do país corrigir a situação e de poder vir a ter níveis de crescimento... do país, porque, na verdade, o governo, na altura, foi introduzindo algumas medidas, as chamadas medidas de austeridade. Mas a ideia que fica é que eram sempre respostas curtas para as exigências do mercado. O senhor reconhece isso? É verdade. Não, é isso. E é isso que eu refiro aqui no livro. Quer dizer, nós precisávamos ter dado uma resposta... E porquê é que essa resposta não foi dada? Por razões políticas, que eu também aqui refiro. Tinha custos políticos muito elevados. Sim, tinha custos políticos e que o governo não estava disponível para muita relutância em tomar medidas que pudessem ser, eu diria, suficientemente fortes e ousadas para enfrentar a crise, porque houve também a ilusão de que isto vai passar. Aliás, eu recordo que na altura havia muito aquela frase, dita também por si várias vezes, que era Portugal não é a Grécia, não é? Havia essa tentativa de distanciamento em relação àquilo que estava a acontecer. Sem dúvida, claro. E não éramos a Grécia e nem somos a Grécia, atenção. Não éramos nem somos. Não, mas era a ideia de que isto iria passar e isto não iria ter o mesmo impacto que teve na Grécia. Também não teve, foi diferente, mas foi duro na mesma. Sim, foi duro, foi muito duro. Mas do seu ponto de vista o principal erro do governo da altura, de qual o senhor fazia parte, foi não ter a capacidade de ter respostas robustas e imediatas à crise que ia sendo posta em cima da mesa, por razões políticas, para não enfrentar a hostilidade do eleitorado. Foram medidas que foram tomadas ao longo do tempo em respostas a situações e agravamentos que foram ocorrendo, mas eu diria que foram sempre medidas com um caráter defensivo e não tanto... sempre atrás do prejuízo? Sempre a correr atrás do prejuízo, como se costuma dizer, e não medidas que nos permitissem, ao fim e ao cabo, antecipar o jogo, entre aspas, não é? E colocar-nos à frente da crise. Quer dizer, estamos nós no comando. O senhor faz esta reflexão neste momento. Na altura tinha essa mesma impressão? Que Portugal precisava de respostas mais robustas para poder responder à reação dos mercados? Eu devo confessar que numa fase inicial havia muita incerteza quanto à natureza da crise, aos seus efeitos e ramificações. E portanto, essa incerteza também aconselhava alguma atenção e alguma prudência. Mas quando se começa a perceber que entramos numa dinâmica, e principalmente depois da Grécia, mas depois há principalmente depois do pedido da Grécia,
E quando Portugal responde em meados de 2010, com uma revisão das suas metas orçamentais e toma algumas medidas para acelerar a correção das contas públicas, e os mercados aí não reagiram o suficiente, a partir daí tornou-se claro que nós precisávamos, de facto, de uma bazuca nacional, não de uma europeia, de uma bazuca nacional para enfrentar e conter os efeitos da crise. E aí, de facto, não houve, eu diria, coragem política para aceitar a necessidade de um programa mais ousado nesse sentido. Depois, há um momento em que a própria Irlanda faz esse pedido de resgate, porque também está numa situação... de 2010. Em outubro de 2010. Depois, em novembro, dezembro, a própria Espanha apresenta um programa mais robusto, justamente para atacar a crise, e é aí, nesse momento, que o senhor percebe que Portugal não vai ter qualquer saída, que, independentemente das medidas que venham a ser tomadas, vai ser necessário fazer um pedido de resgate. Nessa altura, quando a Irlanda pediu ajuda, em outubro de 2010, eu nessa altura tive a oportunidade de dizer ao Primeiro-Ministro: a Irlanda vai pedir ajuda e a seguir vamos nós. E se tivesse sido feito nessa altura, acha que haveria condições para que o programa tivesse sido mais suave ou não? Não. Ou isso não fez diferença? Depois Portugal pediu 4 meses depois? Eu acho que isso não... acho que isso é uma falsa questão. Eu creio que o programa, se fosse pedido, vamos supor, o pedido de ajuda, se fosse feito em novembro de 2010, já a seguir não à Irlanda... Eu acho que as condições do programa não seriam muito diferentes daquelas que foram depois celebradas em abril de 2011. Depois, há uma parte da história que tem uma natureza mais pessoal, que é a sua dissensão com o Primeiro-Ministro. Há um momento em que o senhor considera que, de facto, já não há condições, atendendo às taxas de juros que estavam a ser pedidas pelo financiamento português, na altura 9%, 10%, que o senhor considerou que já não havia outra alternativa a não ser pedir ajuda externa. O Primeiro-Ministro, nessa altura, mantinha-se firme na ideia de que isso seria mau para o país. Essa distinção ficou muito óbvia entre os dois e, na verdade, o senhor acaba por tomar uma decisão, que é um anúncio de que esse passo tem que ser dado. E foi uma decisão que eu calculo tenha sido das decisões mais difíceis do seu mandato. Foi a mais difícil do meu mandato, sem dúvida. Porque o fez sem ter comunicado previamente ao Primeiro-Ministro que essa decisão que iria fazer isso. Eu várias vezes comuniquei ao Primeiro-Ministro que nós precisávamos de pedir ajuda. Nesses dias, principalmente nesses dias. Nesse mês de abril de 2011. E com efeito... Porque nos bancos, já tinha tido uma reunião com os banqueiros portugueses, e nos bancos não havia dinheiro para emprestar dinheiro ao Estado. Vítor, no dia em que o Primeiro-Ministro teve uma entrevista com o Vítor na RTP, dia 4 de abril de 2011. Dia 4 de abril de 2011, em que eu lhe disse que precisávamos pedir ajuda, a reação dele foi a de adiar. Vamos ver amanhã, vamos ver se arranjamos aqui... em Espanha. Exato, com a Espanha, com o apoio da Espanha. Mas a Espanha tinha os seus problemas, a Espanha não estava em condições de ajudar ninguém. Já tinha dificuldades em ajudar-se a si própria também. E o jogo que começou ali a ver era um jogo de ir adiando e empurrando o problema para a frente. E o senhor achou que isso poderia conduzir Portugal ao incumprimento, não é? Ao default? Não, havia esse risco, tínhamos financiamento, mas tínhamos esse risco e mais. O problema é que, a nível europeu, eu tinha recebido, aliás, relato também no livro, recebi uma carta do Comissário Europeu a dar a entender que Portugal, se for preciso, se calhar Portugal vai precisar de um pedido de ajuda externa. Estamos aqui à disposição para ajudar. O próprio Banco de Portugal, Vítor Constâncio? Não, na altura era já o Dr. Carlos Costa. O Dr. Carlos Costa também expressava essa sua opinião junto do Primeiro-Ministro. Outras personalidades expressavam a sua preocupação ao Primeiro-Ministro e o Primeiro-Ministro quis adiar.
Ora, acontece que eu no dia 8 de abril de 2011, eu ia ter um encontro dos ministros das Finanças europeu, um ECOFIN em Budapeste. E eu não sairia de Budapeste inteiro, passa a expressão, se Portugal não fizesse nada. Porque a pressão e a exigência a nível europeu era de que Portugal é um risco para a solidez da área do euro. Portugal não pode continuar assim, porque é um risco sério para a área do euro como um todo, e Portugal vai ter que fazer alguma coisa. E então o que aconteceria era que Portugal teria que pedir uma ajuda externa pressionado pelos seus parceiros europeus e não de modo próprio, por sua iniciativa. Isso para si era claro? Isso para mim era claro. E por isso eu insistia com o Primeiro-Ministro que nós não podíamos adiar e pedi para fazer uma reunião com ele, a seguir a reunião que fiz com os banqueiros para avaliar a situação, porque os bancos, o rating dos bancos foi subindo para aí acima? Foi descendo, aliás. Degradou-se bastante, de forma muito acentuada. Os bancos estavam já com dificuldades em obter financiamento no exterior. E isso era um risco enorme para o financiamento. Havia um problema financeiro gravíssimo, não é? Naquele momento. Exato. E, portanto, nós tínhamos que dar um sinal de fazer alguma coisa. Era necessário nós darmos a volta à situação. Como não foi possível fazer no passado... Senão seriam obrigados pela própria União Europeia. Seríamos obrigados... E do seu ponto de vista isso ainda seria pior. E eu acho que isso em termos reputacionais era muito mau para o país se chegarmos a uma situação dessas. Visto esta distância, o senhor entende que, de facto, José Sócrates considerava 3 razões fundamentais para não pedir ajuda externa. Primeiro, achava que esse pedido era mau para o país em termos de reputação. Depois, colocava o Portugal fora dos mercados. E, em terceiro lugar, José Sócrates considerava que isso teria custos sociais, porque a austeridade que viria seria bastante forte. O senhor nunca comprou estes 3 argumentos? Não. Não, porque, olha, em termos de reputação... Já estava... As dificuldades que Portugal tinha nos mercados externos de financiamento eram visíveis e, portanto, a nossa reputação já não estava... Nos píncaros. Bem, já não estava com boa cotação. Em segundo lugar, a questão das medidas... De agravamento, mas já tinham vindo a ser tomadas uma série delas. E nenhuma resultava. O chamado PEC 4, as medidas de PEC 4 eram medidas... Já implicavam cortes substanciais. Exato, e impunham, de facto, sacrifícios significativos, tal como veio depois o programa de... Aliás, porque o programa de ajustamento que foi negociado com a Troika, basicamente, grande parte dessas medidas de ajustamento constavam já do chamado PEC 4. E depois a terceira razão era a questão de estarmos fora dos mercados. Mas os mercados... Não se podia estar nos mercados com taxas de juros de 10%? Não, os mercados, de facto, nós já estávamos fora dos mercados, porque os mercados já não mostravam grande vontade em nos financiar. Se essa decisão desse pedido de ajuda naquele momento não tivesse sido tomada, o senhor acha que Portugal estava mesmo à beira de não ter dinheiro para proceder aos seus pagamentos? Não, isso nunca aconteceria. Isso nunca aconteceria. O senhor chegou a escrever uma carta a dizer que comigo o default não acontecerá, não é? Não, isso não foi uma carta que eu escrevi, foi nessa tal reunião que ocorreu no dia 4, que eu pedi para reunir com os banqueiros para saber qual era a situação do sistema financeiro e como é que quais eram os riscos que eles anteviam nessa altura, a grande preocupação que eles manifestavam era da existência de um default, que isso seria desastroso para a Banca Nacional. E eu aí disse-lhes claramente, comigo não há default. Comigo não há default. E também assumi esse compromisso com o sistema financeiro de que não permitiria que essa hecatombe pudesse acontecer. Um mês antes, é uma informação que vem aqui neste livro, eu não tinha conhecimento dela, não sei se alguma vez tinha sido tornada pública, o senhor, em março de 2011, ainda era Ministro das Finanças e ainda antes da queda do Governo e da dissolução do Parlamento, pede admissão ao Primeiro-Ministro. O senhor entende, chega à conclusão de que é um problema, ou pode ser um problema, a sua permanência no Governo, e essa admissão é aceite?
Sim, nessa altura isso tem a ver com a negociação que se fez do PEC, o chamado PEC 4, como ficou conhecido, que foi um programa que foi negociado com a Comissão Europeia e com o Banco Central Europeu, já nessa altura. E foi uma negociação muito difícil. Tivemos quase a não chegar a acordo. Isto é por um fio, de facto, essa negociação. E há um conjunto de medidas que foram apresentadas nesse PEC e que eu apresentei nessa altura ao país, recordo, no dia 11 de março de manhã, apresentei esse programa à comunicação social e, portanto, a dar conhecimento ao país, na mesma altura em que o Primeiro-Ministro estava em Bruxelas com os seus pares também a dar conta deste programa que Portugal iria implementar para enfrentar as dificuldades orçamentais. E claramente que este programa não agradou ao Partido Socialista e curiosamente, eu relato aqui no livro, o Dr. António Costa, na altura, que participava na quadratura do círculo, até chega a dizer que a minha comunicação foi a mais desastrosa que alguma vez existiu, ele diria, no hemisfério norte. Portanto, isto revela bem o mal-estar e a acrimónia com que eu estava a ser visto dentro do governo pela força política que apoiava o governo. E eu, perante isto, disse claramente ao Primeiro-Ministro, eu estou a ser um problema para ti, para o Primeiro-Ministro. Eu não vejo que a relação do governo com a bancada do Partido Socialista que o apoia começa a ser difícil por minha causa. Eu acho que o melhor é sair. Portanto, eu aguento estar no governo até que se resolva se o PEC é ou não aceite. Se não for aceite, se for aceite, mas eu acabo por aí e saio do governo nessa altura. O PEC não foi aceite, como sabemos. Abriu-se uma crise política, o Primeiro-Ministro pediu admissão e nessa altura não faria sentido já, com o governo missionário, estar a sair. Mas, curiosamente, esse pedido de demissão é aceito pelo Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro entende sim, ele entendeu, compreendeu e percebeu que eu não tinha condições para continuar. Uma última questão, faltam-nos 2 minutos para terminarmos a nossa entrevista. Depois vem a Troika, faz a Troika, existe essa negociação, é implementado um programa e no final, ainda hoje, existe um debate até que ponto é que aquele programa que exigiu muitos sacrifícios aos portugueses, muitas pessoas, o desemprego aumentou, as pensões foram cortadas, os salários foram cortados, mas há uma certa divisão sobre, na verdade, no final desses anos, até 2015, como é que ficou o país? Do seu ponto de vista, como é que ficou o país em 2015, passado todo esse programa duro da Troika? Eu acho que o país ficou mais robusto, do meu entender. Em primeiro lugar, embora em 2015 ainda não estivesse corrigida inteiramente a situação do déficit e da dívida do país, mas a evolução que se estava já a verificar, abstraindo alguns eventos, como teve a ver, por exemplo, com a questão do BES e de outras situações no domínio financeiro que tiveram impactos pontuais nas finanças públicas, mas tirando isso, as finanças públicas estavam numa trajetória de correção e de melhoria e a dívida pública depois também numa trajetória de descer o seu peso no PIB. E um aspecto muito importante também que saliento aqui neste livro, e que muito pouca gente fala dele, que tem a ver com o equilíbrio externo. Em 2013, Portugal atingiu uma situação de equilíbrio externo que tem mantido desde então até agora. Nós praticamente, desde 2013 até agora, estamos numa situação de equilíbrio externo, ou muito próxima do equilíbrio externo. Significa que as importações não são superiores às exportações. Exato. Há um equilíbrio entre as duas e transferências correntes, etc., também conta para esse equilíbrio. Ora, e isto é uma coisa inédita na nossa história económica. Eu, que na Faculdade de Economia do Porto
dei aulas de economia portuguesa no contexto europeu, desde o século XIX até agora, este é o único período, desde o século XIX até agora, em que, durante tanto tempo, Portugal está numa situação de equilíbrio ou quase equilíbrio externo. Isto é o único. E isto é algo que é fundamental que o país não perca esta situação. É fundamental preservar esse equilíbrio para a saúde da nossa economia. Fernando Teixeira Santos, muito obrigado por ter vindo à grande entrevista para recuperarmos algum período recente da nossa história recente e falámos deste seu livro, Mudam-se os tempos, mudam-se os desafios. Muito obrigado de novo. A grande entrevista... Mantêm-se os desafios. Mantêm-se, eu disse mudam-se. Mudam-se. É o verso de Camões. É o Camões que nos induz em erro. Mudam-se os tempos, mantêm-se os desafios.